Nós queríamos clamar agora pela Tua presença sobre estes servos que aqui estão. Pedimos, Espírito Santo, que Tu tome posse, que Tu venha com poder e autoridade sobre cada um deles, para que assim, tomados pela Tua presença, nada falte a eles nem a nós. Queria na Maria Laria canto e na Maria Queria na Maria na Maria Queria na Maria na Maria Bendito seja, Senhor Deus, bendito seja. E a Tia Mãe querida, nós pedimos a proteção do Teu manto sagrado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Como a Clenis já disse, meu nome é Paulo. Sou de Joinville, Santa Catarina. Estou muito feliz de poder estar com vocês neste final de semana, para juntos nós partilharmos e experimentarmos o amor de Deus. Nossa comunidade Vida Nova, ela completa agora, início do ano, 12 anos de fundação. Temos o apostolado dentro do campo da evangelização, da missão, da pregação, e também trabalhamos com vários tipos de retiros, encontros e grupos de oração. Hoje Deus providenciou já para que eu sentisse em casa, né? Cheguei aqui e ouvi que o tema do encontro, da música, é Busque o Alto, né? Então essa música nos acompanha há muitos anos, porque o tema, a palavra que Deus nos deu no início da comunidade é justamente Colossenses 3, onde essa música é inspirada. Então eu já me senti em casa aqui no encontro, né? Essa música há muitos anos tem nos acompanhado na comunidade, todos os nossos retiros, a gente medita essa palavra e canta essa canção como um hino da comunidade. E esse retiro, nesse final de semana, com certeza Deus quer falar ao nosso coração, né? Deus quer se dar para cada um de nós. Ele diz que nós devemos procurá-lo para podermos encontrá-lo. Procurar a Deus é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Buscar encontrar o Senhor para que nós tenhamos vida. Deus quer dar vida para você e para mim. O nosso Deus tem muita vida para nos dar. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Deus não quer nos dar pouca coisa, Deus quer nos dar muita coisa. E nesse fim de semana aqui em Manaus, a todos aqueles que o Senhor convidou para estar aqui, e chamou, e aqueles que aceitaram o convite do Senhor, eu não tenho dúvida que vão sair daqui cheios da vida. A vida que Deus quer para os seus filhos. E nós precisamos tomar essa decisão, a decisão de buscar o Senhor e encontrá-lo para que sejamos transformados. Então não importa como é que esteja a sua vida agora, não importa o que você fez antes de chegar aqui, neste parque de idoso, né? Não importa, importa que hoje, agora, nesse momento, Deus quer te dar vida. Então Deus não vai olhar para o teu passado, aquilo que você fez, mas Deus vai olhar para a decisão que você está tomando agora, de buscá-lo e ter a vida. E nós vamos iniciar nossa reflexão nessa manhã. Eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus e abrir no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel. E nós vamos encontrar aqui no livro de Daniel um jovem que teve a coragem de decidir por Deus. Um jovem que teve a coragem de ter a sua vida voltada completamente para o Senhor. Um jovem que não teve medo de entregar-se completamente a Deus e de dar a sua vida a Deus. Vamos encontrar nesse livro de Daniel um jovem como muitos aqui, que tiveram uma experiência do Deus vivo e não trocam essa experiência por nada. Por mais que o mundo ofereça muitas coisas, Daniel sabia qual era a fé que ele tinha.
E é esse o convite de Deus para você também, jovem que está aqui, para você adulto, tomar uma decisão por Deus e agarrar-se em Deus e não trocar a Deus por nada. Então vamos acompanhar ali o capítulo 1 de Daniel. Para a gente poder fazer a nossa reflexão, nós vamos precisar ler o capítulo 1 na íntegra. Então acompanha comigo, por gentileza, na sua Bíblia. Diz aqui a palavra de Deus. No 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e pôs cerco à cidade. O Senhor entregou então em suas mãos o rei de Judá, Joaquim, e parte dos objetos da casa de Deus. Ele levou tudo para a terra de Senaá e guardou os objetos no tesouro do templo dos seus deuses. Depois, o rei deu ordem a Asfenés, o chefe do pessoal, para escolher entre os israelitas da família real ou da nobreza alguns jovens sem qualquer defeito físico e de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos no conhecimento, gente de ciência, capazes de servir na corte do rei. Ordenou também que se ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O rei determinou que a alimentação diária deles fosse do seu próprio cardápio e o vinho da mesa real. Deveriam ser revigorados durante 3 anos antes de comparecer à presença do rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe do pessoal deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Baltazar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdênago. Daniel decidiu que não iria se contaminar com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu então ao chefe do pessoal que o dispensasse dessa contaminação. Deus fez com que Daniel ganhasse a simpatia daquele chefe de pessoal. Este lhe disse: eu só temo o meu senhor o rei, que determinou pessoalmente o que deveríeis comer e beber. Se ele notar os vossos rostos mais pálidos do que os dos outros jovens da mesma idade, vós me estareis condenando à morte perante o rei. Daniel disse então ao guarda, a quem o chefe do pessoal havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: faze uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Tu nos darás apenas para comer vegetais e só água para beber. Depois, vais comparar nossa aparência com a dos outros jovens que comem do cardápio do rei. Então poderás fazer dos teus servos o que quiserdes. Ele aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles estavam com melhor aparência e corpo mais sadio do que todos os outros jovens que comiam do cardápio do rei. A partir de então, o guarda definitivamente eliminou as iguarias e o vinho da alimentação deles, fornecendo-lhe apenas vegetais. Aos 4 rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura, bem como a sabedoria a Daniel, especialmente o dom de interpretar toda espécie de visões ou sonhos. Ao fim do período determinado pelo rei, para que os rapazes lhe fossem apresentados, o chefe do pessoal levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daí em diante eles ficaram prestando serviços perante o rei. Por tudo que procurou saber deles em termos de conhecimento, sabedoria, o rei os considerou 10 vezes mais capazes do que todos os sábios e magos que havia no império. Aí permaneceu Daniel até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui a história, o início da história de Daniel.
E nós podemos fazer aqui uma comparação desse texto que lemos com a nossa vida hoje. Veja que quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, ele levou cativo o povo. E esse povo, geralmente, aqueles que não eram mortos, eram escravizados. Daniel e os 3 amigos, mas todo o povo de Israel, era escravo do rei Nabucodonosor. O rei pediu que fossem escolhidos dentre os jovens pessoas bonitas, sem defeitos, inteligentes, para estarem a serviço do rei. O mundo hoje olha para nós como Nabucodonosor olhou para o povo de Israel. O mundo olha para nós com o mesmo interesse que teve o rei da Babilônia sobre o povo de Israel. O mundo olha para você, jovem, que está aqui, para cada um de nós, e procura no meio de nós pessoas bonitas e inteligentes. Você é bonito? É bonito? Se acha bonito? Você se acha inteligente? Bonitos e inteligentes. Hoje, cada um de nós é alvo dos olhares do príncipe desse mundo, como Nabucodonosor era rei da Babilônia. Cada um de nós é alvo deste príncipe que procura entre os filhos de Deus pessoas bonitas e inteligentes. Cada um de nós, cada um de vocês. E mais, não só bonitos e inteligentes, mas que sejam nobres e de família real. Você é nobre e de família real? Sim ou não? É ou não é? Nós somos nobres, filhos de um grande rei, o dono do mundo. O nosso Deus é o grande rei. Nós somos nobres. E em Jesus Cristo, o sangue de Jesus corre em nós. Nós temos sangue de nobreza. Então olha para quem está do seu lado e fala: você é de família real. Nós somos todos de família real. Nós somos de família real. Nós somos bonitos, somos inteligentes. Somos alvos do príncipe desse mundo, que quer trazer para o seu serviço, tirar do meio do povo de Deus, tirar você para o seu serviço. Veja que Daniel foi um dos escolhidos, dentre tantos jovens que estavam na corte real, para servir ao rei. Então ali, todos os jovens que foram chamados pelo chefe do pessoal, eles eram nobres, ou da família real, eram bonitos, eram inteligentes, capazes de servir ao rei. Você é capaz de servir a Deus? É capaz. Todos eles eram assim. E todos foram introduzidos no grande palácio real, para ali aprenderem a cultura e a linguagem dos caldeus. O mundo hoje, ele se esmera para ensinar para todos os jovens a sua cultura e a sua linguagem. Papa João Paulo II dizia que o mundo vive hoje uma grande cultura de morte. Uma grande cultura de morte. Então os filmes que cada um de nós, vocês costumam assistir, são regados a assassinatos, a mortes, não é assim? Os videogames que hoje em dia você encontra aí nessas lojas, os jogos eletrônicos, quanta violência nesses jogos. Os próprios desenhos animados, né, que antigamente eles eram ingênuos, hoje em dia são desenhos onde há morte. Antigamente nunca morria ninguém nos desenhos animados, já morre, né? Tudo é engraçado, é diferente. A cultura da morte e a linguagem do mundo. É isso que o mundo quer nos ensinar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4, eram jovens como qualquer outro. Eles eram jovens como qualquer um daqueles jovens que estavam e que faziam parte do povo de Israel. E naquela situação, a gente pode dizer que seria um ótimo negócio ser chamado para trabalhar no palácio real
porque a situação do povo de Israel era de escravidão. Então era um ótimo negócio ser convidado, ser chamado para trabalhar no palácio real. Então muitos jovens talvez iam agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes, para não perder a chance de servir ao rei no palácio. E por 3 anos, eles deveriam ter o seu estudo e deveriam se preparar para servir ao rei. Daniel tinha uma fé, apesar de ser jovem, bem jovem, tinha uma fé muito madura. Tinha um conhecimento de Deus, assim como os 3 amigos dele. Daniel, quando ele percebeu onde é que ele estava, e percebeu que no cardápio do rei poderia haver alimentos que seriam para ele contaminação, Daniel toma uma decisão. A decisão de Daniel é o tema do nosso encontro. Procurar a Deus para ter a vida. A decisão de Daniel é a coisa mais importante para nós refletirmos hoje aqui nesse lugar. Daniel, no meio de toda aquela situação, no meio de toda a oferta que o rei fazia para eles, Daniel, ele não se deixou seduzir e ele não perdeu a sua identidade de filho de Deus. Ele deixou o seu pé firme na rocha. E quando ele percebeu que aquilo que o rei estava ofertando para ele poderia tirá-lo da presença de Deus, ele não quis trocar nada pelo Deus único e verdadeiro. Ele não quis trocar nada pela sua fé. O rei mandou que eles fossem alimentados do mesmo cardápio real. Você imagina a mesa de um rei. O que tem na mesa de um rei? Que tipo de alimento tem lá? Apenas aquilo que tem de melhor. Tem coisa ruim na mesa de um rei? Tem comida de segunda qualidade? Não tem. Qual é o vinho que servia para o rei? O melhor vinho da região. O rei não bebia qualquer coisa. O rei não comia qualquer coisa. As melhores refeições, os melhores alimentos eram colocados diante do rei para que ele pudesse comer. Sabe quando a gente vai nesses restaurantes muito chiques, né? Que tem aquelas comidas que você nem sabe direito o que tem lá dentro. Você olha, não reconhece nada, né? Vai olhando assim, fica até com medo de pegar. Ou você chega naquele restaurante que tem assim 200 talheres, 200 copos, 200 pratos, você não sabe nem por onde começa a comer, porque a gente fica tudo sem jeito. É a mesa do rei. O rei, ele vive na riqueza, na opulência. O palácio do rei tem tudo do bom e do melhor. Daniel toma uma decisão importante. Ele não quer se contaminar com nada daquilo que venha da mesa real, apesar de estar dentro do palácio do rei. O palácio do rei, nós podemos comparar todo esse mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos pode ser o grande palácio do rei, aonde você, jovem, filho de Deus, está inserido. E aonde você é chamado a estar presente, a estudar, a trabalhar, a viver a sua vida. E é convidado por Deus a tomar a mesma decisão de Daniel. Daniel não tinha escolha de não ir para o palácio, ele foi escolhido, ele foi convocado, ele foi chamado. Ele deveria estar lá. Assim como nós não temos escolha, nós estamos no mundo e vivemos nesse mundo. Mas nós podemos tomar uma decisão. Daniel decidiu que não ia comer nada daquilo que viesse da mesa do rei. Ele queria apenas comer vegetais e beber água. Enquanto todas as outras pessoas do seu povo, do seu país, iriam provar da alimentação da mesa real. O chefe da guarda ficou com medo, porque pensou que Daniel ia ficar doente e fraco, e não ia ter condições de aprender, porque iria se alimentar mal. Assim como muitas pessoas olham para nós, que estamos na igreja, que somos consagrados, ou que participamos de grupo jovem, de grupo de renovação carismática, de tantos outros movimentos, e pensam que nós somos menos espertos do que aqueles que estão no mundo aí, vivendo as baladas e vivendo
toda a festa que o mundo promove. Talvez você chegando na segunda-feira na sua escola, no seu emprego, na sua família, dizendo que você passou um fim de semana inteiro ouvindo pregações, orando e cantando, enquanto tem uma festa grande por aqui, né? Aí nos rios aqui de Manaus. O pessoal vai dizer: mas o que vocês têm na cabeça? Você é jovem, vai aproveitar a tua vida. Não é assim que se pensa? A juventude passa rápido, vai aproveitar a tua vida, vai viver logo isso aí. Não entendem aquilo que é a decisão nossa, como os amigos de Daniel não entenderam a decisão dele. 3 anos, Daniel decidiu comer apenas salada e beber água. Veja bem, a palavra não diz que Daniel foi separado dos outros, que por causa da decisão de Daniel, ele foi colocado então a comer num lugar separado, enquanto os outros estavam numa outra sala e se alimentavam da comida do rei. Não, eles estavam no mesmo ambiente. Você imagina, você nessa situação, decisão de Daniel, de comer apenas legumes e beber apenas água por 3 anos, enquanto que do seu lado, na hora do almoço, tem até um cheirinho já por aqui, né, de carne, passando por aqui, né, tá cheirando já, né, enquanto do seu lado está ali o cheiro da carne assada, da costela, do hambúrguer, da pizza, né? Vamos atualizar o cardápio do Daniel, porque eu não sei o que eles comiam naquela época, né? Tudo aquela coisa gostosa. O que você mais gosta de comer? Né? O que você mais gosta aí? Sorvete, lasanha, pizza, não sei o que tudo come por aqui, né? As coisas mais, aqueles peixes lá que ontem serviram a gente lá, né? Como? Macrichã assado? Macrichã assado, né? Então todas essas coisas do seu lado. E você sabe, quando a gente às vezes está meio doentado, que a gente não pode comer alguma coisa, na família da gente o pessoal brinca: está tão gostoso, quer um pedacinho, né? Só para ver se a gente fica assim, né? Ah, como está tão bom. Com certeza Daniel era jovem, e outros jovens estavam com ele, e Daniel foi incompreendido. Talvez as pessoas dissessem: Daniel, deixa de ser bobo, come aqui, ó, a carne. O que tem a ver isso aqui? É carne aí, bovina, come aí. Come aqui, ó, toma aí o vinho, que vinho delicioso. Aqui o rei, talvez até desse lição de moral em Daniel. O rei, olha, está dando para nós da própria mesa, e você está aí querendo se fazer diferente, não quer comer. Mas Daniel tomou a decisão pela sua fé. Daniel sabia que se ele comesse daqueles alimentos, ele não estaria agradando a Deus, porque ali havia contaminação. Meu irmão, quando nós tomamos a decisão de ser de Deus, quando nós tomamos a decisão de buscar o Senhor para ter vida, quando nós buscamos a decisão de ser diferente no mundo, as pessoas estranham, não estranham? Dentro da casa da gente, as pessoas estranham. Lá na escola, aonde você participava das mesmas festas, contava as mesmas piadas, falava as mesmas coisas, ouvia as mesmas músicas, usava as mesmas roupas. Hoje você começa a mudar, e as pessoas começam a estranhar, e começam a dizer e achar um monte de apelidos para nós. Começam a rir de nós. Começam a chacotear, né? Tirar sarro, como diz a juventude. Daniel era uma pessoa muito consciente da sua fé. Ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele sabia exatamente o que Deus podia fazer na vida dele. Então ele decidiu que por todo esse tempo ele ia estar ausente daquele tipo de refeição, para não se contaminar. Deus olha para a decisão de Daniel, porque depois de que Daniel toma essa decisão, Deus toca no coração do chefe da guarda, e Deus abre uma porta para Daniel, porque Daniel ganhou a simpatia daquele chefe de guarda. Quando você toma uma decisão por Deus, Deus abre portas na sua vida.
Quando você toma uma decisão por Deus, Deus age na sua vida. Daniel teve a decisão, e os seus 3 amigos, e Deus fez com que ele ganhasse, diz a palavra, a simpatia do chefe da guarda. E esse chefe da guarda não obrigou Daniel a comer da mesma comida, e permitiu que ele fizesse a experiência por 10 dias. Irmão, vou repetir, quando nós tomamos uma decisão por Deus, Deus abre portas na sua vida. Fala para quem está do seu lado isso. Se você tomar uma decisão por Deus, Deus abre porta na sua vida. Deus abre portas. Muitas vezes as portas vivem fechadas, porque nós não temos uma decisão radical por Jesus. Porque nós não temos uma decisão radical pelo Deus que pode fazer grandes prodígios na nossa vida. Nós queremos estar com Deus, mas também queremos estar com o mundo. E é preciso, hoje, nós temos a consciência que é preciso optar por Deus. Então, Daniel ganha a simpatia daquele chefe de guarda. E ao cabo de 10 dias, ele vai comparar Daniel e os 3 amigos com o restante dos jovens que estavam juntos servindo ao rei. Qual foi o resultado? Daniel estava com que aparência? Melhor, mais bonito, mais corado, né? Daniel estava melhor do que todos os outros. Porque, meus irmãos, o mundo oferece muitas coisas que aparentemente são boas, mas elas envenenam a nossa alma. Elas envenenam a nossa alma e tiram a nossa alegria, tiram o Deus do nosso coração. Tudo aquilo que o mundo oferece aparentemente é bom. Aparentemente é bom, aparentemente é agradável. Tudo aquilo que o mundo oferece aparentemente é gostoso. Mas se você provar, você vai começar um processo de morte. Um processo de morte. Daniel tinha consciência disso. Daniel tinha perfeita consciência de que ele não podia provar daquele alimento porque ele queria permanecer vivo. Daniel é achado melhor do que todos os outros, junto com seus 3 amigos. E a partir daquele momento, o chefe da guarda permitiu que durante os 3 anos eles se alimentassem apenas de água e de vegetais. Aí eu pergunto para você hoje: que tipo de alimento você está comendo? Que tipo de alimento você está permitindo que chegue até você e você aceita? Irmãos, falo principalmente para a juventude. Essa semana, assistindo o jornal, tem uma reportagem de jovens, talvez muitos de vocês viram, foi no jornal Hoje, sobre juventude, sobre as várias modalidades de namoro. Então, o repórter perguntava para os jovens: como é que está o namoro hoje? Como é que se namora? Então os jovens diziam para o repórter: tem alguns tipos, por exemplo, tem a pegação, o ficar e o namorar. Aí o repórter começou a perguntar: o que é pegação? Aí o pessoal dizia assim: pegar é você ficar com uma pessoa uma vez só e não ter compromisso nenhum. A pessoa que é o ficante, como eles chamam, é aquela pessoa com quem você fica sempre, mas não tem compromisso nenhum. A pessoa pode ficar com qualquer outra pessoa e não tem problema. E o namoro já é o namoro, então tem um certo compromisso. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, principalmente os jovens: o inimigo, ele é astuto. Ele quer nos roubar a vida e ele quer nos roubar tudo aquilo que nós temos de mais precioso. Talvez você está aqui 15, 16, 18 anos, 20. E você nem sabe ainda com quem você vai casar. Você não sabe qual é a sua princesa ou o seu príncipe, né? Que você vai encontrar daqui a um tempo. Você não conhece os filhos que você vai ter um dia. Ou talvez a decisão vocacional que você vai ter. Talvez você não sabe de nada disso. O inimigo de Deus também não sabe.
Não sabe quem vai ser tua namorada, tua esposa, teu marido, nem para onde você vai vocacionalmente, se você assim o decidir e ouvir o chamado de Deus. A única coisa que Ele sabe é que Ele quer destruir aquilo que você vai ter daqui 5 ou 10 anos. E para que isso possa acontecer, Ele investe hoje na sua vida. Ele investe hoje na tua história. Ele investe hoje em você. Essas modalidades de namoro que o mundo oferece vão destruindo a nossa capacidade de ser fiéis. Destroem a capacidade que nós temos de manter uma fidelidade, a não ser que nós deixemos que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique. Mas pelo contrário, se não for assim, nós vamos ser destruídos pelo inimigo. Hoje, nas diversas modalidades de namoro que você pode estar vivendo, eu não sei como é que é o seu namoro hoje, porque o namoro hoje no mundo, pelo menos lá no sul, né? É um namoro muito regado a sexo, muito regado a todo esse tipo de coisa que a televisão ensina e orienta. Se nós nos deixamos levar por essas coisas, o inimigo vai estar destruindo o que você vai ter de mais precioso daqui a um tempo. Ele está investindo na sua vida, para que daqui a pouco, lá na frente, ele possa apenas assistir à destruição de tudo aquilo que você sonhou. A decisão de Daniel é evitar que o inimigo consiga entrar para destruir tudo aquilo que é sonho de Deus para você. Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem um sonho para você. Deus sonha com a tua felicidade, porque nós somos criados para ser felizes. Deus não colocou ninguém no mundo aqui para ser infeliz. Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer. Deus quer a tua felicidade. A maior parte dos problemas que nós temos em nossa vida é resultado de decisões erradas que nós tomamos. É resultado de decisões erradas que nós não rezamos e não pensamos antes de fazer. E acabamos sofrendo consequências muitas vezes terríveis em nossa vida. A decisão de Daniel é a decisão de esperar em Deus. Esperar em Deus, confiar plenamente em Deus, para que Ele possa ter vida. Jovem, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano de amor para a tua vida. Não permita que o inimigo de Deus consiga entrar na tua história para destruir tudo aquilo que o Senhor tem como sonho para você. Não permita. Tome a decisão de não deixar que o inimigo consiga destruir. Talvez, quando nós tomamos uma decisão radical por Jesus, alguns amigos nossos se afastem. Algumas pessoas com quem nós convivemos deixem de estar conosco. Mas não tenha medo, porque você não está sozinho. Talvez todos os teus amigos te deixem. Talvez a tua família não te compreenda, mas você não está sozinho. Deus está contigo. E tem uma grande multidão de pessoas, de santos, que vão te apoiar. Quero pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a palavra diz assim: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores,
para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Eu vou repetir esse final, versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, e para que não vos deixeis abater pelo desânimo. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele fala que existe uma imensa nuvem de testemunhas em nosso redor. Pessoas que deram a vida por Jesus Cristo. Pessoas que deram a vida pelo Senhor, que não admitiram deixar com que a idolatria, com que nenhum tipo de pecado entrassem em sua vida, mas deram a vida pelo Senhor. Pessoas que se deixaram martirizar. Pessoas que se deixaram matar. Pessoas que foram, no passado, entregues às feras, aos animais. Pessoas que foram degoladas, pessoas que foram queimadas vivas, por amor a Jesus Cristo. Porque um dia tomaram a mesma decisão que Daniel tomou, de não permitir que nada se colocasse no lugar de Deus no seu coração. Nós temos uma imensa nuvem de testemunhas, pessoas que são para nós exemplo de fidelidade a Deus, que gastaram a sua vida por amor a Deus. Essas pessoas, elas tomaram a decisão de tirar da sua vida o pecado. Qual é o pecado que te atrapalha? Diz aqui a palavra, ó: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. O que te atrapalha a seguir a Deus? Qual o pecado que você tem carregado, ou o vício que você tem carregado, que tem talvez destruído a tua vida, ou tem talvez feito com que você confesse e torne a fazer o pecado, confesse e torne a fazer o pecado, confesse, aí de repente você já fica até com medo de falar com o mesmo padre, já começa a fugir dos padres, porque sabe mais ou menos o que eles vão falar, né? O que você tem vivido? Qual é o pecado que está te envolvendo? A palavra diz, é preciso tirar. Irmãos, isso é uma decisão sua. Deus não faz na tua vida o que é trabalho teu. Você precisa tomar a decisão de tirar da tua vida o pecado. Eu não sei qual é o pecado que está te incomodando, qual é o pecado que está te envolvendo, aquilo que está acontecendo com você. Eu só sei que você precisa tomar a decisão de tirar isso da sua vida, para que você tenha vida. A palavra faz referência a Jesus Cristo, que não teve medo do sofrimento em vista da grande glória que esperava. Olhemos para a cruz de Jesus. Aqui está o maior ícone da nossa salvação. Nós precisamos perceber que Jesus Cristo era homem perfeitamente, completamente homem como nós. Sentia toda a dor, toda a emoção, tudo aquilo que nós sentimos. E diante do sofrimento da cruz, Ele não rejeitou isso, sabendo da grande glória que estava esperando por Ele. Irmão, você tem um céu que está te esperando. A eternidade ao lado de Deus está te esperando. A eternidade ao lado do Senhor, esse é o teu novo endereço. Nós não somos desse mundo. O céu é o nosso lugar. E nós não podemos deixar que nada ocupe o lugar dessa esperança, dessa certeza da alegria eterna, que é a eternidade ao lado de Deus. Esses tempos, faz uns 15 ou 20 dias atrás, lá na comunidade, me procurou um jovem. Um garoto, ele tinha 18 anos, tem ainda, né? 18 anos. E entrou em casa, lá na nossa comunidade, todo sujo. A mãe dele já tinha me procurado antes e conversado um pouco sobre a história dele. Ele nunca tinha estado lá em casa. Naquele dia, ele bateu lá. E entrou, e eu atendi ele. Primeiro eu perguntei se ele queria tomar um banho. Ele foi tomar um banho, que ele tinha dormido na rua, ele estava muito sujo. Quando ele saiu do banho, fui até ele e perguntei para ele: como é que você está se sentindo? O rapaz começou a chorar.
chorava muito. E quando ele conseguiu falar, ele disse: eu me sinto só. Estou me sentindo só. Esse é o resultado do pecado. O pecado traz solidão. O pecado traz angústia. O pecado traz desânimo. A palavra de Deus diz: não vos deixeis abater pelo desânimo. Meus irmãos, quando nós deixamos o desânimo tomar conta de nós, nós entregamos tudo o que nós temos para o pecado. Porque o pecado vai ter uma força de nos arrastar. Olha para a cruz de Cristo. Olha para o nosso Deus, que passou pela cruz, ressuscitou e está vivo, dizendo para você: você pode ter vida. Você pode ser feliz, você pode ter alegria no teu coração, se você decidir pelo céu, se você decidir por Deus. Pensa, quanto sofrimento o pecado já trouxe para você? Quanto sofrimento as decisões erradas envolvidas pelo pecado trouxeram em nossa vida e nos fizeram sofrer e cair e desanimar? Deus não quer isso para você. Deus te quer com vida. Deus quer que você um dia esteja diante dele na eternidade ao lado dos santos. Deus quer que você um dia possa estar eternamente cantando os louvores deles com os seus anjos e com todos os santos que você conhece e que você não conhece. O teu lugar é o céu. Olha para quem está do lado e fala: Deus te quer no céu. Deus te quer no céu. Essa é uma grande verdade. E nós não podemos esquecer dessa verdade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer que nós estejamos no céu. Ainda no versículo 1 diz assim: corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus. São Bernardo dizia numa das suas frases, dizia assim: não basta seguir Jesus, é preciso alcançá-lo. Não basta seguir Jesus, nós temos que alcançá-lo. Fixa o teu olhar no Senhor. Fixa o teu olhar em Jesus, porque Ele vai à nossa frente mostrando o caminho e nos libertando do mal. Se nós tivermos o nosso olhar fixo em Jesus, nós vamos ter a mesma sorte que teve Daniel. Depois que Daniel foi para diante do rei, o rei achou que ele era melhor do que todos os outros que estavam lá se servindo do cardápio real. Todos os outros. E ao término dos 3 anos da fidelidade de Daniel, Deus deu para ele dons extraordinários com os quais ele pôde servir ao rei. Nós podemos servir a Deus neste mundo. Nós podemos ser felizes nesse mundo sem se deixar contaminar por ele. E é isso que Deus espera de nós. Papa João Paulo II dizia que o mundo precisa ver santos de calça jeans. O mundo precisa ver santos que bebem Coca-Cola, que comem sanduíche, que vão ao cinema, que assistem filmes. O mundo precisa ver jovens que gostam de praticar esporte, que gostam de fazer tudo aquilo que a juventude faz, santamente. E você é convidado por Deus para ser o santo de jeans e camiseta. De ser um santo no meio de uma sociedade que não conhece mais a Deus. De ser santos no meio de uma sociedade que pensa que Deus morreu. De ser santo, ser luz no meio de um mundo que vive nas trevas. Deus te constitui hoje para ser esse santo. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.
quero pedir para você, vamos fazer uma experiência. Convido você a fechar os teus olhos e na tua mente, na tua imaginação, a nós irmos até lá o Calvário, aonde Jesus Cristo foi crucificado. Vamos até lá. Imagine esse lugar, como que você concebe ele? Olha para o Cristo que está na tua frente, crucificado. Olha para as chagas do Senhor, da onde verte o sangue da nossa salvação. A cruz de Cristo é a fonte de toda a vida nova. A cruz de Cristo é a fonte da nossa alegria. Olha para Jesus. Ali está o meu pecado. Ali está o teu pecado. Quero convidar você a falar com o Senhor crucificado e a entregar para esse Senhor toda a tua dor, todo o teu sofrimento, todo o teu pecado. Fala para Jesus, diga: Jesus, aqui está o meu pecado. Eu não sei qual é o teu pecado, fala para o Senhor. Diga para Jesus, solta a sua voz e diga: Senhor, aqui está o meu pecado. Eu quero apresentar diante de Ti todo o meu pecado e eu peço que Tu possas lavar no Teu sangue. Que por Tuas chagas, Senhor, eu possa ser curado. Que por Tuas chagas, Senhor, eu possa ser purificado. Que por Tuas chagas, Senhor, eu possa ser completamente limpo de toda a impureza. E diga para Jesus: Senhor, eu quero tomar a decisão de Daniel. Se é essa a Tua vontade, diga: Senhor, eu quero tomar a mesma decisão de ser radical na minha escolha. Eu não quero permitir, Senhor, que nada possa Te tirar da minha vida, que nada Te roube, Senhor, da minha vida. Mas eu quero, eu preciso, eu necessito, Senhor, de ser unicamente Teu, para que eu possa ter a vida. Ó Senhor, olha para nós nesse momento. Que do alto da Tua cruz, Senhor, Tu possa olhar para todos esses jovens, todas essas pessoas que estão aqui. E que Teu olhar de misericórdia, Senhor, possa nos envolver agora. Senhor, vem em auxílio de nossas fraquezas. Nós somos fracos, Senhor, nós somos pecadores, mas em Ti nós somos fortes. Toma, Senhor, toda a nossa miséria. Toma, Senhor, todo o nosso pecado. Toma, Senhor, toda a nossa fraqueza e transforma. Olha para cada um de nós, Senhor, e age em nós. Convido você, ergue teus braços, diga: Senhor, lava-me, lava-me no Teu sangue. Lava-me, Senhor, nesta água viva que verteu, Senhor, do Teu coração aberto. Lava-me, Senhor, nesta manhã, porque eu preciso ser lavado. Fala para o Senhor daquela tua maior dificuldade, daquele teu vício que você tem. Fala para o Senhor do teu namoro, fala para o Senhor daquilo que está te incomodando. E Jesus, lava esta situação da minha vida. Lava esta situação, Senhor, que eu tenho vivido. Lava no Teu sangue, Senhor, purificando de todo mal. Qual é a área da tua vida que precisa ser lavada pelo sangue de Jesus? Peça ao Senhor. Lava nesta manhã, Jesus. Lava nesta manhã esta área da minha vida e faz, Senhor, com que hoje eu possa ter uma vida nova. Faz nesta manhã, Senhor, que eu seja limpo, purificado, curado, restaurado pelo Teu sangue. Suplica mesmo ao Senhor, solta a sua voz. Diga: Jesus, eu preciso ser lavado. Eu preciso ser purificado, Senhor, porque eu não quero mais me contaminar
com tudo aquilo que o mundo me oferece. Senhor, eu não quero mais, eu não posso mais, Senhor Jesus, eu cansei, e agora eu busco em Ti, Senhor Jesus Cristo, a salvação, a libertação, a purificação dos meus pecados. Vem nesta manhã, Senhor, toma nosso coração, toma nossa vida, toma o nosso ser, lava-nos nesta manhã. Deixa-te lavar pela água viva, pelo sangue do Senhor. Deixa-te lavar pelo sangue do Cordeiro. Permite ao Senhor que Ele te lave completamente. Vamos orar. Você que ora no Espírito, deixa o Espírito Santo orar em você nessa manhã. Solta a sua voz. Vem Jesus, vem nos lavando nesta manhã. Vem nos purificando, Senhor, de todo mal. Dá-nos a força, Senhor Jesus, de resistir ao pecado. Dá-nos a força, Senhor, de termos uma decisão. Ó Senhor Jesus, toma nosso coração, nossa vida, e vai orando, vai soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo agir nesta manhã. Lava-nos, Senhor, que Tu possas nos purificar, que Tu possas agir em nós nesse momento, tomando conta, Senhor Jesus Cristo, da nossa vida. Age, Senhor. Entrega ao Senhor todas as decisões erradas que você já tomou, todas as vezes que você já permitiu ao pecado tomar conta da tua vida, todas as vezes que você já permitiu ao pecado que viesse para matar a tua fé. Entrega ao Senhor e diz: Senhor, me liberta, me cura, me salva, Senhor. Agradece a Jesus. Agradece ao Senhor pelo sacrifício da cruz. Agradece ao Senhor porque um Deus deu sangue por você. Agradece ao Senhor porque um Deus se entregou para que você tenha vida. Agradece ao Senhor porque se hoje você tem vida, é porque um dia um Deus decidiu te dar toda a vida. Louva o nome do Senhor. Digo obrigado, Jesus, porque Tu não olha nossas multidões de pecado, mas o nosso pecado, Senhor, é como uma gotinha d'água no oceano, que se perde, que desaparece diante do oceano da Tua misericórdia. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és esse Deus maravilhoso. Tu és esse Deus grande que está no meio de nós. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa força, Tu és a nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Glória e louvor a Ti, Jesus. Amém, Senhor. Coloca a mão no coração agora, com a contemplação da cruz, a árvore da cruz, aquela que foi sustento do Senhor no momento de dor, que foi o sinal da redenção e da remissão dos nossos pecados. Convido você agora a refletir e a tomar posse de que hoje
O Senhor levou tudo aquilo que precisava levar do teu coração, para que a sua glória se manifeste na tua vida. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora teu nome santo clamar, pois tudo mais me foi tirado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Subo na cruz e sinto todo amor que tens por mim, Jesus. Irmãos, vamos juntos tomar essa grande decisão. Dar a nossa vida para o Senhor, porque Ele já deu a sua vida por nós. Amém?